governo do estado do Tocantins, por meio da Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa, a ADETUC, a Academia Palmense de Letras, o Conselho Estadual de Cultura, a Fundação Cultural de Palmas e a Universidade Estadual do Tocantins esperam ter contribuído para o conhecimento e a visão crítica da Semana de Arte Moderna e suas repercussões até hoje na sociedade. E fazemos uma pergunta para você. Será que a Semana de 22 influenciou áreas como a do direito? Diálogos 22, uma experiência interessante para a gente discutir arte, cultura e principalmente o movimento da Semana de 1922. Aqui conosco hoje temos Didio Meleno, um escritor, um membro da Academia Palmense de Letras, um advogado, uma pessoa tocantinense da região sudeste, e ele vai falar um pouco para a gente de uma coisa bizarra, totalmente diferente do que foram as outras mesas. Nós estamos trabalhando hoje sobre a informalidade e a quebra de ruptura no campo da advocacia, do direito. Mas antes disso, Didio, nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre o protagonista, alguém da Semana de Arte Moderna que ele influenciou, que lhe causou, assim, que marcou um pouco mais na sua carreira como advogado, como escritor, enfim, como um profissional. Edson, eu agradeço a oportunidade e para falar de algum personagem assim que me chamou a atenção na Semana de Arte Moderna, eu falaria do Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos, eu sou um admirador de música clássica, gosto muito, e infelizmente no Brasil o que a gente percebe é que ainda não existe uma divulgação, as pessoas não conhecem muita coisa nossa. E isso acontece com Villa-Lobos. Aconteceu recentemente com o nosso Nelson Freire, sim, que foi o maior pianista brasileiro, sem dúvida, um dos maiores do mundo. E Heitor Villa-Lobos, ele é considerado o maior compositor de música clássica do Brasil, entre os maiores do mundo. Com certeza. Ele não deixa a desejar para nenhum outro grande compositor, nem Beethoven, nem Mozart, nem ninguém. E ele foi um dos expoentes da Semana de Arte Moderna. E como você disse, Edson, a Semana de Arte Moderna ela é algo que rompeu, né? Assim, logo depois da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 18, 4 anos depois nós temos a Semana de Arte Moderna, que veio realmente com essa ruptura. Heitor Villa-Lobos, ele foi um compositor que trouxe algumas... surpreendeu, de certa forma, o mundo, porque quando aconteceu a Semana de Arte Moderna em 22, ele apresentou ali alguma música sua, alguma coisa, não só ele, como outra pianista famosa, Guiomar Novaes, que inclusive foi quem influenciou muito o Nelson Freire. E ele toca aquilo ali, mas ele passou a ser conhecido muito no mundo a partir de 1927. A música que ele toca na Semana de 22, ela traz sons africanos, é uma música ligada à questão da música da África, que ele já queria trabalhar, que são elementos do cotidiano, das pessoas, do Brasil, do interior, e isso surpreende a todos. Então, a ficar estranho assim, mas poxa, que é isso dentro de um concerto? Tocar um concerto com uma música dessa? Exatamente, e ele chamou muita atenção justamente por isso, que era uma música assim brasileira, porque antes se fazia muito música aqui, mas com conotações europeias, principalmente alemãs. Tanto que o próprio Heitor Villa-Lobos, ele escreveu as baquianas, famosas baquianas brasileiras, foram 9 suítes, porque baquianas em homenagem a Bach, Johann Sebastian Bach, alemão, ele fez essas baquianas, mas ele fez vários choros chamados, que é muita composição baseada na nossa miscigenação africana, indígena, e ele vai para Paris em 1927 e foi financiado pelo milionário Carlos Guinle, e ele vai para lá, foi aí que ele começa a ficar extremamente conhecido na Europa, que passa a ouvir a música de Villa-Lobos, e a música... Perceberam, nossa, isso existe no Brasil, na América do Sul. Tem uma dessas músicas dele que é famosa, porque você escuta e na sua mente na hora vem a imagem de uma locomotiva, do trem, do apito, da fumaça, passando pelos interiores, e é uma das coisas que é o diferencial. Uma das rupturas de Villa-Lobos é exatamente ele trabalhar com esses elementos que faz com que o espectador, né, a pessoa que está ali acompanhando, ele percebe naturalmente isso, que era uma das características da Semana de Arte Moderna, que era o Brasil do interior, um Brasil que não era tão conhecido assim. Exatamente. Quando ele volta da Europa, em 1927, em 1930 ele retorna dessa turnê que ele fez pela Europa,
ele visita várias cidades brasileiras, 66 cidades brasileiras, fazendo pesquisa. E o Heitor Villa-Lobos, ele tem uma característica, segundo o maestro Ineco. Ineco é um maestro brasileiro, que tem um canal chamado ECAI, um espaço cultural, o Alexandre Ineco, que as pessoas precisam ouvir isso. Está disponível no YouTube, você pode acessar e ver. Música clássica da melhor qualidade, ele fala sobre os autores, e ele fala uma curiosidade sobre Heitor Villa-Lobos, que ele diz que Heitor Villa-Lobos ele era um sujeito extremamente extravagante. Ele criava algumas lendas em torno de si mesmo. Então, ele viajava, dizia que tinha feito uma odisseia pela Amazônia. Sim, é muito curioso. Então, é muito curioso. Inclusive, existem várias lendas em torno dele. Inclusive, ele mesmo cria algumas lendas, né? E tem uma história que contam que ele chegou em Paris, né? E falou, olha, um jornalista perguntou, mas o senhor veio aqui para aprender o quê? Ele falou, aprender? Não, eu vim aqui para ensinar, não vim aqui aprender nada. Mas olha, na verdade, Heitor Villa-Lobos, qualquer um dos protagonistas da Semana de Arte Moderna dá um bate-papo sem parar. O que me chama a atenção de Heitor Villa-Lobos é que ele depois também, ele é contratado e ele trabalha na formação de corais e faz um belíssimo trabalho de criar plateia para a música clássica, que era uma coisa que não estava presente no Brasil. Mas vamos falar agora do seu campo de atuação. Você é escritor, você é um colunista, mas o que a gente quer saber é o seguinte, o que tem de engraçado, de quebra de paradigma em sentenças judiciais que você tem pesquisado e quer trazer para esse nosso bate-papo sobre Semana de Arte Moderna? Olha, Edson, nós temos assim... e como a gente está falando, e você disse no início, que a Semana de Arte Moderna ela representou uma ruptura cultural e tudo mais, e no campo literário, isso também atingiu o mundo jurídico. De qualquer forma, o mundo jurídico foi também impactado por isso. Muito raramente você via juízes, julgadores, advogados, eles se arvorarem assim de termos ou de algum tipo de literatura mais solta, mais descontraída, cheia de humor. Poemas. Hoje nós temos sentenças que são prolatadas em forma de poemas. E temos várias assim no Brasil. Nós temos volta e meia. Isso ficou mais comum de um certo tempo para cá. Tem como apresentar uma assim para a gente acompanhar o texto literário? Falando, comentando de algum fato interessante? Sim, eu até trouxe aqui, porque não tem como, tem que ler aqui alguma coisa, tem que falar aqui, porque é uma sentença que foi prolatada recentemente pela juíza Carla Avellini, que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e ela analisa o caso desses adolescentes que são explorados pelo crime organizado, né? E ela faz um poema utilizando uma linguagem desses próprios adolescentes, e eu achei muito interessante. Ela começa a sentença assim: esses dias tinha um moleque na quebrada com uma arma de quase 400 páginas na mão. Uma Minas cheirando prosa, uns acendendo poesia, um cara sem Nike no pé, indo para o trampo com o zóio vermelho de tanto ler no ônibus. Uns tiozinho e umas tiazinha no sarau, enchendo a cara de poemas. Depois saíram vomitando versos na calçada. O tráfico de informação não para. Uns estão saindo algemado aos diplomas, depois de experimentarem umas pílulas de sabedoria. As famílias coniventes estão em êxtase. Essas vidas mansas estão esvaziando as cadeias e desempregando os datenas. A vida não é mesmo louca? Quer dizer, ela faz uma construção literária com sátira, do cotidiano, mostrando assim que esses meninos, em vez de serem cooptados pelo crime organizado, poderiam ter sido cooptados pela educação, pelos poemas. Isso é uma estratégia de advogado. Exatamente. Né? Ela trabalha isso para poder conseguir a sensibilidade. Chamar a atenção do poder público, da sociedade como um todo e tal. Então, achei muito interessante o início dessa sentença. E depois ela entra realmente na parte jurídica da sentença. Mas você vê, ela utiliza poema, utilizando inclusive uma linguagem desses jovens da periferia, esses que são mais vítimas do crime organizado. E aqui também, Edson, tem uma sentença que é nossa, e eu queria dizer isso, porque eu digo uma sentença nossa, porque ela foi prolatada pelo um juiz tocantinense, o doutor Rafael de Paula, que até hoje é juiz aqui em Palmas, em uma das varas criminais da capital, e isso foi em 2003, essa sentença dele chamou muita atenção, porque era sobre o furto de 2 melancias. Imagina, 2 melancias, o furto de 2 melancias é algo assim... E, na verdade, eram 2 pessoas que estavam sendo apontadas como autoras desse furto e
o advogado pediu lá e tal. O Ministério Público, o representante do Ministério Público, o promotor de justiça, então ele pede para que mantenha a prisão. Eles estavam presos. Esses dois homens que estavam sendo apontados de furtar 2 melancias. O doutor Rafael de Paula, então, ele prolatou a seguinte sentença, muito rápida, mas muito interessante. A época foi algo inusitadíssimo para mostrar também como a literatura entra, assim, essa coisa livre, né, no mundo jurídico também. E ele diz assim, ó, para conceder a liberdade aos indiciados, eu poderia invocar inúmeros fundamentos. Os ensinamentos de Jesus Cristo, Buda e Gandhi. O direito natural, o princípio da insignificância ou bagatela, o princípio da intervenção mínima, os princípios do chamado direito alternativo, o furto famélico, a injustiça da prisão de um lavrador e de um auxiliar de serviços gerais, em contraposição à liberdade dos engravatados que sonegam milhões dos cofres públicos, o risco de se colocar os indiciados na universidade do crime, o sistema penitenciário nacional, poderia sustentar que 2 melancias não enriquecem nem empobrecem ninguém. Poderia aproveitar para fazer um discurso contra a situação econômica brasileira, que mantém 95% da população sobrevivendo com o mínimo necessário. Poderia brandir minha ira contra os neoliberais, o consenso de Washington, a cartilha demagógica da esquerda, a utopia do socialismo, a colonização europeia. Poderia dizer que George Bush joga bilhões de dólares em bombas na cabeça dos iraquianos, enquanto bilhões de seres humanos passam fome pela terra. E aí, cadê a justiça nesse mundo? Poderia mesmo admitir minha mediocridade por não saber argumentar diante de tamanha obviedade. Tantas são as possibilidades que ousarei agir em total desprezo às normas técnicas. Não vou apontar nenhum desses fundamentos como razão de decidir. Simplesmente mandarei soltar os indiciados. Quem quiser que escolha o motivo. Quer dizer, é algo assim realmente diferente, fora do padrão. Fora do padrão. Inclusive o próprio juiz aqui, ele adverte que vai fugir às normas técnicas, né? Então é algo que realmente chama a atenção. Mas, Didymo, olha, nós estamos aqui também no bate-papo falando de escritores tocantinense, falando do futuro e das dificuldades que é atuar na cultura nesse nosso país e que a ruptura também vem colaborar, vem ajudar. Mas assim, eu quero falar agora de Didymo Heleno. Sim. Você é nascido em São José do Douro, Sim, que é a nossa querida Dianópolis, terra das Dianas. Terra das Dianas, e lá tem muitas figuras, muitos personagens interessantes. E eu me lembro de um bate-papo nosso, tomando aí nossos tragozinhos de vinho, e você comentava de um elemento lá que ele resolvia tudo em Dianópolis. Fala um pouco dessa personalidade, para a gente poder compreender um pouco dos tipos que existem no Tocantins, que são importantes. Dianópolis é uma cidade que tem assim, uma efervescência cultural, literária muito grande. Nós temos um número muito grande de escritores em proporção. É uma cidade pequena, mas muito grande do ponto de vista literário. Nós temos a Academia Dianopolina de Letras e tem várias figuras assim em Dianópolis que sempre foram muito dedicadas à literatura, dedicadas ao conhecimento, à cultura de modo geral, né? Então nós temos uma história riquíssima em Dianópolis. Exatamente por isso, essa influência toda, eu destaco assim, um personagem, esse personagem que você lembrou, que nós conversamos um dia em volta de uma garrafa de vinho, foi o meu tio Coque, né? Chama Coquelin Leal Costa. O tio Coque foi um homem assim, de uma inteligência, de uma autodidata, completamente diferente. Tio Coque era um homem que ele fabricava peças na oficina dele, quebrava algum aparelho doméstico em Dianópolis, como não tinha lá ainda aquelas pessoas, aquelas oficinas para isso, o tio Coque, né? ele consertava de enceradeira a secador de cabelo, quer dizer, o ferro elétrico, qualquer coisa que chegasse. E se ele não conhecesse, por exemplo, o aparelho, que quase todos ele não conhecia mesmo, ele abria aquilo, olhava e se faltava uma peça, ele mesmo fabricava e tal. E nós tínhamos também um detalhe em Dianópolis, que lá naquela época, Dianópolis foi uma das cidades primeiro, assim, que teve no Tocantins, energia própria. E tinha uma usina lá na Cachoeira da Luz, quando quebrava uma peça chamada mancal, que era uma peça que quebrou o mancal, chama tio Coque. Todo mundo levava tio Coque lá para arrumar essa peça, uma peça alemã difícil. Era um homem extremamente elegante. Esses casos, assim, desses personagens, também serão
frutos de nossos trabalhos, de nossas discussões, desses diálogos 22. Mas vamos voltar agora ao tema que a gente estava discutindo, que era ligado à questão da informalidade no campo jurídico. Dessas personalidades brasileiras, desses presos famosos que aconteceram aí, tem alguma coisa interessante sobre isso? Tem. Olha, nesse campo agora que eu falei é muito fértil, tem muita coisa. Para falar de algo recente, assim, de um personagem que ficou muito conhecido e que eu vi a defesa dele, né? Eu li essa defesa dele, feita, claro, pelos advogados, e eu achei interessante a forma que eles utilizaram, porque, e eu estou falando do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que se transformou aí num personagem conhecidíssimo, foi condenado aí a quase 3 séculos de prisão, né? Claro que não vai ficar tudo isso, nós temos um limite de pena no Brasil, mas a defesa de Sérgio Cabral, que foi feita pelos advogados Rodrigo Roca e Saldanha Coelho, eles utilizam lá uma espécie de metáfora que eu achei interessante para dizer que o Ministério Público estava tentando esticar a corda, esticar a prova e a corda do processo, querendo aumentar o valor probatório mais do que ele tinha, na verdade. E ele cita como metáfora aí a lenda do gigante Procusto. Procusto é um gigante que, segundo a lenda, mitológico, e ele morava no local em que passava muitos viajantes. E Procusto, ele parecia ser um gigante gentil, mas na verdade não era uma estratégia, ele era um malfeitor. Então ele convidava aquela pessoa para se hospedar na casa dele. E ali ele tinha uma cama, chamada Cama de Procusto. Inclusive tem um livro chamado A Cama de Procusto. E Procusto sempre colocava a pessoa para dormir numa cama que fosse ou maior do que a pessoa ou menor do que a pessoa que estava sendo convidada. Se a pessoa fosse maior do que a cama, ela deitava, Procusto ia lá e serrava os ossos da perna dela para que ela ficasse do mesmo tamanho da cama. E se a pessoa fosse menor, ele esticava os ossos da pessoa para que ela ficasse do tamanho da cama. Então eles usam essa estratégia para dizer que o que o Ministério Público queria fazer era fazer como Procusto, né? Esticar a prova, que era menor do que, na verdade, o conjunto probatório que estava ali. Ou seja, o conhecimento da ruptura e das técnicas de você trabalhar com o não comum, com o não dito, no campo do direito, das análises jurídicas para convencimento de jurados e para convencimento de juiz, também utiliza-se do mesmo recurso que foi os protagonistas da Semana de Arte Moderna, que faz o seguinte: as coisas como estão não devem continuar. E nós precisamos criar uma identidade brasileira. Então a gente fica muito feliz de você ter trazido aí fatos que são corriqueiros, que acompanham os telejornais, mas principalmente de você trazer as coisas do Tocantins. Então são decisões que aconteceram aqui no nosso universo jurídico e também dessas curiosidades que trazem da região sudeste de todo o Tocantins. A Academia Palmeirense de Letras, ela tem procurado fazer com que a gente construa nas pessoas o hábito e o conhecimento pela literatura daqui. E você também já escreveu alguns livros. Assina a coluna do Jornal do Tocantins, a coluna sobre o mundo jurídico, mas fale um pouco de uma das suas obras, dos seus livros e aquela que você acha interessante e que usa talvez algum conceito de modernidade, de quebra de paradigma. Eu tenho 4 livros escritos, já publicados, e mais 3 ainda que não foram publicados. Dessas minhas obras, Artigos e Crônicas, Livros Sangrentos, Os Impostores e Retiro do Mato Adentro, que é um romance, eu destaco justamente Retiro do Mato Adentro, que é o último livro que eu escrevi, que publiquei, pelo menos, não que eu escrevi, mas que eu publiquei, e que é um livro que ele quebra um paradigma, porque o personagem do livro é o Deus do Antigo Testamento. Olha aí. Eu tiro aquele Deus do Antigo Testamento, ele vai passar férias numa cidade chamada Retiro do Mato Adentro. Deus está cansadíssimo da humanidade, ele não suporta mais o homem, que pede, quer sempre mais, e Deus está extremamente estressado. Então ele resolve, né, Deus resolve, exatamente por estar estressado, ele resolve tirar férias. Eu vou tirar férias em Retiro do Mato Adentro. Só que ele chega em Retiro do Mato Adentro, o que ele percebe? Que as pessoas continuam pedindo para ele do mesmo jeito, e aí descobrem que ele é Deus, e aí ele acaba fazendo um test drive lá, uma espécie de juízo final ali em Retiro do Mato Adentro. Acaba sendo, lógico, que esse livro ele foi escrito muito, muito baseado no realismo mágico, né, de Gabriel Garcia Marques, sim, que é uma influência assim, muito óbvia no livro. Eu destaco esse, tem o livro Sangrentos, que é um livro também que eu faço um apanhado bíblico do Pentateuco. Então, e outros livros que eu estou escrevendo, esse último que eu estou escrevendo é um livro, uma espécie de memórias e biografia e autobiografia,
que eu dedico aos meus filhos. Deixar escrito, é um livro que eu nem pretendo publicar, mas eu quero deixar escrito para meus filhos. Didio Meleno, além de tudo isso, é um cronista, ele tem coisas, é um flamenguista enreverado, é um torcedor fanático pelo Flamengo, tem uma crônica muito bacana, que é o dia que ele vai morrer, que aí quem quiser possa procurar para conhecer. E a gente agradece, Didio, essa sua participação nesse projeto que é revitalizar o conceito da Semana de Arte Moderna em seu centenário. É uma proposta que tem um conjunto de parceiros, a Fundação Cultural de Palmas, a DETUC, os Conselhos Municipais de Cultura, a Academia Palmeiras de Letras, e você que acompanhou esse bate-papo, conheça um pouco mais da obra e do trabalho de Didio Meleno. Ele é um membro da nossa academia e uma pessoa que é tocantinense e que precisa ter um mundo, o seu universo literário, como ele colocou, escrevendo sobre realismo mágico, sobre as coisas do Tocantins, os tipos e personagens. Precisamos fazer com que valorizemos a nossa literatura.